Falta menos de um mês para o Enem 2024 e se você quer ficar por dentro das melhores estratégias para a prova, então assista esse vídeo até o final. Oi, eu sou Fernanda Cisneros, repórter do portal NE10 do Sistema Jornal de Comércio de Comunicação. Eu recebo aqui no estúdio os professores de Química, Pietro Santiago e Rodrigo Mello do Colégio GGE. Sejam bem-vindos. Obrigado, um prazer estar aqui. Muito feliz aí pelo convite, viu, Fernanda? Obrigado aí pelo GGE, também pela emissora, por estar me convidando por aqui. Opa, tudo bom, Fernanda? Então, muito feliz em estar aqui. É uma oportunidade para a gente poder falar com os nossos feras em relação ao que vem nessa prova e como a gente criar boas estratégias para ela. Rodrigo é licenciado em Química, bacharel em Química Industrial e mestre de Desenvolvimentos de Processos Ambientais, com 16 anos de experiência de sala de aula. Já Pietro é formado em Química pela UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, e mestrando pela mesma instituição, com experiência em sala de aula há mais de 17 anos. Bom, vamos começar falando um pouquinho sobre a questão da nota do Enem, porque, assim, a quantidade de acertos do aluno não vai determinar a nota final dele, né? Tem muito a questão das perguntas mais difíceis e as mais fáceis, né? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho essa diferenciação. Tá bem. O Enem ela tem uma métrica diferente, né, em termos de nota. Existe o que a gente chama de teoria da resposta ao item, o TRI, que é quem calibra essa prova. As questões elas são divididas basicamente da seguinte forma: ela é distribuída com 25% de questões que são facilitadoras, a gente tem 50% de questões que são mediadoras e outras 25% que são questões dificultadoras. A ideia do TRI é ter um sistema anti-chute. Então, você pode ter o mesmo número de acertos que eu na prova e o resultado ser completamente diferente, né? Então, a questão dificultadora, ela pode ter um peso, inclusive, em termos de nota, muito menor do que uma questão facilitadora, né? Então, de acordo com o TRI, a gente tem essa situação, né, de calibração da nota. Então, o número de acertos, ela não te dá a nota final. Como é que tu acha que seria a melhor estratégia para o aluno? Começar pelas fáceis ou pelas difíceis? Perfeito. O que é que o TRI ele vai entender? Ele vai entender que o aluno que acerta a questão difícil sem ter acertado a questão fácil, ele chutou. E isso derruba a nota do estudante. Então, o que é que a gente orienta sempre? Que o estudante comece pelas questões fáceis, que ele invista de fato nas questões que são mais fáceis e as mediadoras, e que, se for necessário algum chute, que esse chute venha nas questões dificultadoras, né? Até para que não haja que a questão dificultadora não derrube a nota do estudante. Sim. Então, que ele comece de fato, que ele valorize as questões que são facilitadoras e as mediadoras. Sim. E, Rodrigo, agora, quais seriam as dicas que tu daria para um aluno ao identificar uma questão difícil? Para saber mais, assim, qual o tipo de pergunta que a questão quer? Porque o Enem é muito de interpretação de texto, né? Então, assim, sublinhar a pergunta, eliminar alternativas, quais são as estratégias que tu daria? Legal. É muito comum que o estudante identifique uma questão e ele entenda como uma questão difícil, mas é um parâmetro de dificuldade muito pessoal. Sim. E, na realidade, essas provas, elas já vêm com um item fácil, médio, difícil, antes da prova ser elaborada, porque vai muito de acordo com o comando da questão. A gente tem uma ideia, a gente fala muito de questão, mas o certo é falar item, né? Tanto que é teoria de resposta ao item, que é o item é a questão. Existe uma divisão que é feita na prova, onde as questões que são tratadas como fáceis, os itens fáceis, são itens que pedem competências exigidas do ensino fundamental. Então, é muito importante que o estudante perceba, independente dele saber ou não fazer a questão, que questões que trazem competências de ensino fundamental serão questões fáceis. Então, a gente pode dividir assim: Fundamental 1, questões fáceis; Fundamental 2, questões médias; e Ensino Médio, questões difíceis. É exatamente aí onde está o problema. Porque o aluno está mais próximo do ensino médio, ele tem mais facilidade de acertar as questões que o Enem entende como questões difíceis. Sim. Que são questões onde você precisa, por exemplo, resolver uma situação problema. Então, por conta disso, a gente sempre pensa em
descartar questões que eu não sei fazer, que é onde o Enem traz como questões fáceis. Então, o que eu deveria fazer nessa hora que eu encontro uma questão que para mim é difícil? Uma questão que para mim é difícil, ela deve ser pulada na mesma hora. Só que todo item do Enem, ele tem uma forma padronizada de ser preparado. Ele tem um texto básico, que pode ser um texto, uma matéria, uma imagem, um gráfico. Ele tem o comando, que é onde está o meu diferencial para saber se o item é fácil, médio ou difícil, e tem as alternativas. Então, primeiro, eu não recomendo que as pessoas pulem texto. Eu recomendo que você, se está com pouco tempo, se percebeu que ela é difícil, dá um enfoque maior no comando da questão, que é a pergunta, e nesse comando você percebe, esse é um comando que eu tenho condições de fazer. Vou procurar isso no meu texto, no meu gráfico, na minha tabela. Aí tem questão que às vezes nem precisa ler o texto. É muito mais pela indicação da pergunta que você vai conseguir resolver, né? E no GGE, como é que vocês dão essas recomendações para os alunos? No Colégio GGE, Isso. Nós trabalhamos sempre mostrando para o aluno que a prova ela é de ciência da natureza. Que muito embora eu seja professor de química, eu preciso mostrar que as ciências naturais estão acima da química. Então, não são questões fáceis de química. Ele precisa identificar questões fáceis de uma prova inteira. Então, a gente tem uma média de 25% de questões fáceis e a gente precisa dizer assim, não são fáceis de biologia, não são fáceis de física nem de química. Por favor, procurem as questões que traz como exigência a competência do ensino fundamental 1. Então, isso é um exercício, isso é um treino. Fazer a prova é ter uma estratégia. Sim. Então, é um concurso, né? A gente tá falando de um concurso. E se você vai para um concurso sem estratégia, não rola. E cada um constrói a sua estratégia. Cada um constrói, não existe uma fórmula mágica. Então, uma sugestão que dou sempre para os alunos é: procure identificar essas questões, mas não em química, e sim em ciências da natureza. E você, Pedro? Perfeito, assim, excelente aqui o que o Rodrigo colocou. Quando a gente fala de concurso, e qualquer que seja o concurso, a primeira coisa para um bom êxito no concurso é conhecer as regras do jogo. Então, é entender como a prova ela é formulada. Então, o que a gente faz bastante lá no Colégio GGE é fazer simulados contínuos, fazer simulados periódicos, fazer com que o estudante conheça bem a prova. Para isso, a gente tem uma amostragem muito grande. O Enem ele começou como um processo seletivo, de fato, em 2009. De 2009 para cá, tivemos Enem primeira aplicação, segunda aplicação, e por 2 anos, em 2014 e 2016, a gente teve o Enem de segunda aplicação. Então, a gente tem uma amostragem muito grande de itens, como o professor falou, excelente, as questões elas são denominadas itens. Esses itens têm uma padronização, têm uma sequência, e que a gente ensina para o estudante o tempo todo como é essa sequência. Você tem um suporte, você tem um comando, você tem as alternativas, as justificativas e o gabarito. Então a gente ensina bastante isso para o estudante, para que ele reconheça nos itens, não é, como a gente vai abordar, qual é o nível de dificuldade de cada item, como que essa questão ela é elaborada, o que de fato é item mais próximo do Enem e o que destoa do Enem. Então o estudante ele se familiariza ao longo de todo o ano com essa prova. Então a regra do jogo ela é importante, ela é fundamental para qualquer tipo de concurso, e esse não seria diferente, né? E trazendo para... Quer falar, Rodrigo? Só complementar, e dentro do GGE nós aproveitamos os simulados para não ver apenas como uma oportunidade de ganhar ponto, mas realmente namorar aquele simulado inteiro, mostrar por que aquele item está ali. Então, muitos simulados que são feitos aos finais de semana, nós temos a oportunidade de, durante a semana, trabalhar eles com os alunos para que ele não veja somente a resposta é B, tá, acertei ou errei. Não, mas por que tu marcou C? Tem uma resposta para isso. Cara, isso me levou para C, que já é o distrator. E então a gente consegue mostrar isso para o aluno para que ele possa reeducar e reestudar. Porque não basta só acertar e conferir gabarito. Tem que reestudar para não errar novamente. Isso é uma prática muito comum que fazemos em sala. É para criar um hábito de identificar as cascas de banana nas questões também, né? E trazendo para a química agora, queria saber de vocês quais são os assuntos assim que caem recorrentemente no Enem
E quais são aqueles, tu citou Fundamental 2, quais são aqueles que são considerados mais difíceis, assim? Certo. Eu falei sobre as competências de ensino fundamental, que é diferente de assuntos do ensino fundamental, uma vez que Química é visto a partir do 8º ano, 9º ano, obrigatoriamente 9º ano. Mas as competências de ensino fundamental são competências relacionadas aos princípios básicos da educação, como, por exemplo, você saber somar, você saber dividir, você saber interpretar. Isso é um fenômeno, isso é um conceito que traz para uma questão ser tratada como uma questão fácil. Independente do assunto que venha a questão, ela pode ser um item, né? Esse item pode ser fácil, ele pode ser difícil. Nós temos assuntos que são recorrentes, só que a prova do Enem em si, ela é muito mais pautada nas competências e habilidades do que no próprio assunto. Então nós temos alguns assuntos que sempre estão presentes, como por exemplo, você tem propriedades físicas dos compostos orgânicos, está sempre presente na prova. Você tem a estequiometria, que também está sempre presente na prova. Mas já foi cobrado questões de estequiometria muito simples, com competências de ensino fundamental, e já foi cobrado questões de estequiometria como o ano passado, que a pessoa tinha que saber fazer uma interpretação de gráfico. O aluno está preparado em fazer a conta, em fazer o cálculo, mas aí tinha um gráfico que mostrava um momento em que o reagente permanecia com uma concentração constante. E se o aluno não entender isso, ele vai se dar mal. E é o mesmo assunto, estequiometria. Tem que interpretar, é a chave, né? Né, Pietro? Como o Rodrigo falou, e foi excelente também, quando a gente fala do Enem, competências e habilidades para desenvolver as questões é a métrica, né? Não é o assunto em si. Né? Então a gente vê bastante vídeos de pessoas divulgando os 10 temas que mais caem, os 5 temas que mais caem. Temas que caem de forma recorrente, né, cai por pura estatística. Sim. Porque as questões elas são elaboradas, elas são misturadas, são sorteadas e caem na prova. Então existe uma questão de estatística no que diz respeito à recorrência. O que é importante é que a gente saiba trabalhar com habilidades e com competências e permitam que a gente faça a resolução daquele problema. Então, o que é importante, de fato, são as habilidades, são as competências para que o aluno consiga desenvolver, consiga trabalhar ali na prova. A interpretação de texto é muito importante, de fato. O uso, a prova, ela é contextualizada. E contexto não é apenas pôr um texto. Então, não só tem um texto jogado ali, de fato, não é isso. Né? O contexto ele vai muito além disso. Né? Então, ele precisa interpretar, mas com o conhecimento que ele já adquiriu, né? da ciência da natureza, né? Não somente da física, da química ou da biologia, mas com conhecimento de ciência da natureza, ele consegue resolver aquele item. Então, às vezes, o mesmo item, né? Você pode resolver com o teu conhecimento da química ou com o teu conhecimento da biologia. Então você pode ter uma resposta da ótica da química, da ótica da biologia. Quando a gente para resolver a questão pós-prova, e a gente junta toda a equipe de ciências da natureza, a gente até briga, olha, essa questão ela é da química, e o professor de biologia, não, a questão é da biologia. Aí chega o da física, não, essa é minha. Então cada um fica tomando para si a questão, mas o que acontece de fato é que os itens, eles são multidisciplinares e são interdisciplinares, e aí você vai ter várias óticas diferentes para poder resolver o mesmo item. Então cabe ao estudante, junto às habilidades e competências que ele já vem desenvolvendo ao longo de todo o fundamental e todo o ensino médio, para resolver aquele problema, aquela situação problema. É interessante também a gente lembrar que, como a própria etimologia já traz, né, o ensino fundamental é o ensino de fundamentos, de base. Então é esse fundamento, essa base, é esse conceito que é trabalhado nas questões que são tidas como as questões fáceis, né, as facilitadoras. A questão mediadora e já dificultadora são assuntos que trazem, são abordagens e não assuntos, né? São abordagens um pouco mais complexas, que o estudante ele precisa de fato ter para poder conseguir resolver. Então não é fácil para o estudante que treina tudo isso, que conhece a prova, que simula, e é uma coisa que a gente faz bastante lá no colégio, é isso, é simular. Né? Simular é trazer o mais próximo, o mais real possível daquela prova, né? A quantidade de horas da prova, a quantidade de questões da prova, é o layout da prova, na verdade. Então tudo isso o aluno vai se acostumando ao longo do ensino médio,
lá no colégio, e aí ele vai se familiarizando cada vez mais. E aí ele simula também as competências, simulam também as habilidades necessárias para a resolução de cada item. Fernando, deixa eu só complementar uma coisa que o Pietro falou. O Pietro, ele trouxe aqui a ideia dos itens serem interdisciplinares. Aí eu queria aproveitar para falar um pouco sobre essa habilidade, para você ter uma noção, para que todo mundo tenha também, né? Quando você pega a primeira habilidade de Ciências da Natureza, ele fala sobre compreender movimentos ondulatórios ou oscilatórios. Uma pessoa que lê isso, ela pensa, isso é uma habilidade da física. Só que você pode compreender um movimento ondulatório ou oscilatório como, por exemplo, de que forma um ouvido escuta. Você pode falar sobre isso na química, sobre o átomo de Bohr, onde a gente tem um salto de elétrons que a gente gera uma certa onda, que a gente vê, nesse comprimento de onda, uma cor estabelecida. E você tem os movimentos ondulatórios da óptica. Então, quando você faz, qual assunto mais cai? A gente pensa, tem uma habilidade que dá para puxar para todas as disciplinas. Então, a habilidade é a parte mais importante da prova. São 45 questões e 30 habilidades, ou seja, todas serão contempladas. Umas mais do que outras. Mas o assunto, ele pode dizer assim, esse ano, na habilidade 1, vamos falar como um ouvido escuta? Não, esse ano vai ser um movimento ondulatório qualquer. Então, a gente tem que focar mais na habilidade do que realmente no assunto. O aluno tem que estar pronto para qualquer assunto. Sim. A prova é essa. Sim. E a gente tá caminhando já para a prova, né? Menos de um mês para todo mundo que tá inscrito, que vai fazer o Enem esse ano. E eu queria saber de vocês, assim, porque no GGE vocês já aplicam a revisão há um tempo já, né? Através de simulados, enfim, nas aulas. Eu queria saber de vocês algumas dicas para quem tá assistindo a gente do que estudar, não estudar, mas do que priorizar agora para revisão para a prova dos próximos domingos de novembro. Muito bem. Pietro. Rever é ver de novo. E Sim. quanto mais a gente vê, mais a gente sedimenta. Repetição é algo muito importante. A repetição vai sedimentando, vai criando raízes, a gente vai fortalecendo os conteúdos. Claro que se não deu tempo de ver tudo, e é natural que não dê tempo de ver absolutamente tudo, né? Que a gente pegue alguns temas que sejam importantes e vá revendo, enfim. Na química existem vários conceitos que são muito importantes. Um conceito, um conteúdo, voltando especificamente para um conteúdo, que pode ser trabalhado com diversas habilidades, mas o conteúdo que a gente consegue ultrapassar diversos conteúdos, diversos temas na química, é a própria estequiometria. A gente vai ver estequiometria dentro da termoquímica, estequiometria dentro da eletroquímica, a estequiometria pura, a estequiometria aplicada em vários outros conceitos da química, ela vai estar presente na orgânica, na inorgânica, na fisicoquímica, que é a forma mais clássica como as pessoas abordam a química. Então a estequiometria é sempre um tema interessante, a estequiometria é um tema que alicerça, né, o estudante para outras áreas da química, até mesmo para outras disciplinas. Então a estequiometria é um tema que acho que vale a gente rever, reforçar os métodos de separação de misturas, porque dentro dos métodos a gente tem análises, tanto análise a nível laboratorial quanto a nível macroscópico, industrial. Um tratamento de água, por exemplo, usa diversos métodos de separação de misturas. Então vale a pena rever um pouco desses conceitos, trabalhar com as propriedades dos compostos orgânicos, uma vez que a maior parte dos compostos que existem hoje, a Sociedade Americana de Química já catalogou 140 milhões de compostos diferentes. E a maioria são compostos orgânicos. Então, falar um pouquinho das propriedades dos compostos permite que a gente entenda diversos conceitos na química. Quando a gente fala, por exemplo, sobre a propriedade que uma molécula ela apresenta de imprimir, por exemplo, um cheiro, que eu seja capaz de sentir um cheiro. Isso está associado a propriedades como a volatilidade, como a solubilidade, interação intermolecular, a maneira como a gente sente o mundo, como a gente percebe o mundo através de aromas, de sabores, por exemplo, está associado às propriedades químicas, né? Então é interessante que o aluno consiga rever isso e, sobretudo, relacionar, associar, né? Fazer a leitura do mundo. Não é estudar química pela química, não é estudar disciplina pela disciplina. É tentar entender o que é que esse assunto ele contribui, ele interfere no meu dia a dia.
fica muito mais prazeroso, né? E auxilia muito. Eu acho que nessa reta final, fazer essas conexões de conteúdos ajuda bastante, né, para uma leitura de prova, e sempre rever alguma coisa, reforçar, mesmo aquilo que o aluno já se sente capaz, é bom fazer uma releitura, né, para reforçar, para sedimentar ainda mais. Rodrigo? Tenho 2 sugestões para esse momento final. Estamos a 5 semanas da prova, pensando no segundo dia, e a 4 semanas do primeiro dia. Então, para esse momento, 2 recomendações. Primeira recomendação: as competências que encontramos na prova de natureza, das 7 competências, as 3 primeiras diz respeito a química, física e biologia. A competência 3 tem 5 habilidades, é uma competência exclusiva da química ambiental. Portanto, compreender os impactos e compreender as soluções ou mitigação de problemas ambientais relacionadas a água, solo. Compreender água, solo, compreender também o que a gente deve fazer para poluir menos, para retirar da natureza o que o homem está fazendo em relação à poluição. É uma dica válida porque ela varre tanto a química, quanto a física, quanto a biologia. Assim como compreender as formas de energia que são produzidas a partir de biomassa, por exemplo. Você produzir energia elétrica a partir de biomassa, você produzir energia elétrica a partir de hidrogênio verde. Isso tudo tem muito a ver com as aplicações da ciência para solução de problemas, principalmente ambientais. E uma segunda sugestão que eu dou é que nesse momento o aluno entenda que ser aprovado não significa dizer acertar todas as questões. Ele precisa estar entre os primeiros lugares. E o que significa isso? É preciso vencer essa maratona bem. Então, devemos dosar o estudo com o descanso nesse momento, porque a prova ela acontece no início da tarde, onde o estudante normalmente almoça de manhã ainda, e ele precisa administrar o seu organismo para que possa se manter vivo, firme e ativo até o fim da tarde. Então é importante fazer essa dosagem entre o estudo e o descanso. E lembrar também que é impossível revisar tudo antes da prova. Vocês estão estudando o ano inteiro, vocês estão vendo esse conteúdo já há muitos meses. Então é ter confiança também de que vocês já sabem o suficiente e que revisar uma coisa ou outra vai ajudar, obviamente. Mas também se passar algum conteúdo ali, não é o fim do mundo, né? E para finalizar, queria saber de vocês dois, alguma sugestão para quem está nos assistindo, que na hora da prova passou uma questão difícil, não consigo resolver, bate aquela frustração, bate aquele nervosismo. Então, alguma dica de como lidar com esse emocional em relação às questões mais complexas, aos itens mais complexos? Bom, a sugestão que dou nesse momento é que o estudante ele entra na prova com a ideia de que ele tem 3 minutos por questão. Sim. Isso é uma ideia muito errada. Isso faz com que o estudante pense que ele não tem nem direito de ir ao banheiro. Só que ele vai passar 30 segundos em uma e vai passar 4 minutos em outra. Então, a primeira coisa que o estudante deve fazer é identificar quais itens ele vai pular, porque para ele é um item difícil, um item de muito desenvolvimento e que vai perder muito tempo. Se ele treinar isso ao longo desse tempo que vem, essas semanas que restam até a prova, ele consegue entender que ele pode aproveitar melhor a nota dele. Então, pular um item é algo normal. Pular 20 itens numa prova de 45, aí já não é algo muito normal. Mas pular 1, 2, 3 itens vale muito a pena para você ganhar um tempo mais na frente. Enquanto esse item, pula ele e vai fazendo o que você vai ter certeza de garantir essa pontuação. E manter a calma também, né? Sim. Não é porque você não lê uma vez que você não sabe daquele assunto. Acho que tem muito isso. Falando de experiência pessoal agora, quando eu fazia muita prova, eu tinha isso. Eu não conseguia resolver de primeira, eu ficava com medo, com receio de que eu não fosse conseguir fazer aquela questão. Mas você dando uma pausa, indo para uma questão mais fácil, que você tem o domínio daquele assunto, você depois volta e você consegue, às vezes, resolver aquele item. Então, é sempre manter a calma, saber que você estudou, que você tem a capacidade de resolver aquilo e seguir em frente na prova. E você, Pietro?
Perfeito, é exatamente isso, né? A questão, o item que você não consegue desenvolver, ele não significa, ele não necessariamente vai ser tão importante no final das contas, né? Ele pode vir a diferenciar alguma coisa, eventualmente pode, né? Mas assim, é como você disse, quando você avança na prova, aquele insight da questão que você pulou, ele naturalmente aparece. Então você já leu, já entendeu o que é que o item está pedindo para a gente, qual é o comando, o que é que ele está querendo, e aí uma vez que você já entendeu o que ele pediu, mesmo que você não saiba naquele momento resolver, você passa adiante e o insight aparece ao longo da prova. De repente você, eita, lembrei, volta lá, né? O estudante precisa de fato confiar na preparação. Ele está preparado, foi um ano longo, foi um ano de muita luta, né? Foram muitas horas estudando, muitos livros, né, que ele leu. Muita questão, muito simulado. Muito simulado, muita questão. Então, tá preparado, o conhecimento tá aí dentro, tá na sua cabeça, você sabe, né? Tá preparado para isso. Chegar na prova, a prova não é maior do que você, né? A prova, você é muito maior do que ela, na verdade. Então, ficar tranquilo, tá? Não se desesperar. Pulei um item, beleza. Esse item você vai conseguir voltar, vai conseguir fazer esse item, não precisa se desesperar. Isso mesmo. E lembrar que Enem tem todo ano. Isso é uma coisa que eu escutava muito. O Enem não vai acabar, então sempre ter isso em mente. Mesmo que você consiga ou não consiga, Enem tem todo ano, né? O importante é manter a saúde mental, manter os estudos em dia e o resto dá certo. Com certeza. Antes de finalizar, eu queria lembrar que as provas desse ano acontecem no dia 3 e 10 de novembro. No primeiro dia, os candidatos respondem a 45 questões de linguagens, 45 questões de ciências humanas e a famosa redação. Já no segundo dia, no dia 10 de novembro, são 45 questões de ciências de natureza, de química incluindo, e 45 questões de matemática. Já o resultado está previsto para ser divulgado a partir do dia 13 de janeiro de 2025. Muito obrigada pela participação, Rodrigo e Pietro, e você de casa que está nos assistindo. Esse videocast é produzido pelo NE10 e feito em parceria com o Colégio GGE. Em edições anteriores, já tratamos de outros temas como a importância da saúde mental e outras dicas para passar em medicina. Se você quer conferir mais conteúdos de educação, é só acessar o ne10.com.br. É isso, obrigada meninas, e até a próxima.